Olá, PhD Bro, estamos de volta aqui com o PhD Bro na escola e agora nós estamos com a professora Grace e o professor Florindo Aires, que já esteve aqui conosco. Professora Grace, fale aí um pouquinho pra gente da importância do evento que está acontecendo hoje aqui. Então, obrigado, Carlos, pelo convite, né? Fazer uma imposição. Né? Olha, só para recapitular, né? Nós começamos esse evento que foi sugerido pelos próprios tutores, né? Da TESC de tutoria, assim chamada. Né? Começamos inicialmente, né, de forma remota, porque era o que tinha, né? Pandemia e tudo mais. Depois, realmente, no terceiro ano, começamos a fazer de forma presencial, né, na UFAM, abrindo aí de repente, para a comunidade, né? Para os calouros, porque o nosso público normalmente são os alunos de primeiro ao terceiro ano, né? Então, os alunos dos anos iniciais de Engenharia Elétrica e Engenharia da Computação. Né? E desse ano, para fechar o quinto ano do projeto, né, a gente saiu da UFAM, que foi sugerido pelos próprios professores e abraçado na ideia de fazer fora da UFAM uma escola pública, né, para exatamente fazer com que os alunos conheçam um pouco dos cursos, né, de Engenharia Elétrica e Engenharia da Computação, né, o que o pessoal trabalha, o que o pessoal está fazendo, né, e por cima também, né, ou seja, o que os alunos dos anos iniciais, né, que de repente quem tiver interesse em entrar, né, está fazendo, né, ou seja, que não precisa você terminar o curso ou ser um aluno avançado para conseguir produzir alguma coisa. Então, a nossa intenção hoje é mostrar, né, para a comunidade, né, o que os nossos professores estão trabalhando, os nossos alunos, e então, dessa forma, a importância do evento. E assim, nós tivemos aqui ainda agora depoimento de alunos daqui e eles estão achando fantástico. Então, eu acredito que esses eventos, apesar do Super estar terminando agora, mas a gente deva repetir, né? Sim. Tanto nessa escola quanto em outras escolas. Então, assim, Florindo, o que tu acha dessa interação que nós estamos tendo com a comunidade? Qual a importância dela para a universidade e para o público também? Com certeza isso daí a gente fez o que já deveria estar fazendo há algum tempo, né? A imagem da UFAM, eu diria o seguinte, que nós precisamos voltar a ter certo protagonismo e estar perto da comunidade. Sim. E a gente passou muito tempo em cima do pedestal, agora a gente desceu e resolveu ir conversar. Isso para mim está sendo maravilhoso. Eu sempre acreditei que, afinal das contas, a universidade ela tem que dialogar com o público. Bem porque serão, vamos dizer assim, nosso produto e cliente, né? O nosso aqui é o nosso berçário, né? Exatamente. Então, se a gente consegue pegar ali na gênese o negócio, né, conseguir ter a nossa mão de obra, vamos dizer assim, nossos alunos de formação, aqui a gente consegue melhorar muito os nossos cursos de graduação, né? A gente precisa ter uma atratividade maior para a engenharia, para todas as engenharias, principalmente o que é mais tocante é a nossa faculdade, né? Sim. Nossa nova faculdade que está saindo aqui é a Faculdade de Engenharia Elétrica e Engenharia da Computação. Sim. Então, como a gente precisa disso, é bom sim a gente estar com essas ações para conseguir atrair o público. E entenderem até um pouco mais, né? Porque existe um preconceito no Brasil relativo a quem gosta de exatas, né? Sim. Exatas é visto como um nerd. Algo difícil e tudo mais. Então, quando, na verdade, tem que aprender um pouco a compreender a realidade, né? Na verdade, os modelos matemáticos, eles falam sobre comportamentos. E as pessoas, elas, às vezes, acabam achando que é conta por conta. Sim. Na verdade, isso daí tem que ser algo que tem que ser mudado. E eu acredito que esse tipo de ação, que eu diria até que é uma ação de extensão, quem sabe, ela é importante, né? Eu estava vendo, inclusive, da apresentação lá da Fernanda, que foi uma apresentação, foi derivada, inclusive, da apresentação que o professor Zeni montou, que a gente apresentou no IFAM, que eu achei que é o seguinte, na verdade, eu acho que o ato contínuo seria a gente pegar isso aí e disponibilizar em vídeos falando sobre cada um daqueles tipos de auxílio. Sim. Vídeos curtos de 1 minuto ou coisa do tipo, e assim, a gente vai tomar esse tipo de ação na nova faculdade, com certeza. Porque tem muita gente que não, eu acredito, né, que não faz ideia dos auxílios que tem, né, ou que tem algum tipo de dificuldade, que de repente poderia, né, tá em uma universidade, mas e não tem ideia desses auxílios que a universidade disponibiliza, né, porque
são editais, né? E, enfim, não são muito divulgados, eu acho, entendeu? Então, quando está acontecendo, enfim, já tá lá o edital, o pessoal perde, tem muita gente que perde, né? Então, que poderia participar, né? Que precisa, né? E esses editais são independentes dos projetos como o Super, né? Sim, não, são independentes. Sim, completamente independentes. Não, porque assim, os cursos da área de tecnologia, principalmente no tocante, vamos dizer assim, a gente, né, questão de engenharia elétrica e engenharia da computação, a gente tem uma certa atratividade ainda dentro do distrito. A gente forma muita gente que está trabalhando aí. Agora a gente está até conseguindo pegar muitos desses profissionais que estão voltando para fazer o mestrado, doutorado conosco. Então, a gente precisa, sim, de fato, fazer com que esse aluno que está, por exemplo, no ensino médio, ele entenda que há maneiras dele se manter na universidade com uma certa renda, com auxílio à renda dele, para que ele consiga desempenhar as atividades dele da melhor maneira, de maneira otimizada até, quem sabe, né? A gente tem casos de sucesso, inclusive, no IFAM, o professor que levou lá foi um ex-aluno nosso, que é aluno de doutorado atualmente com a gente, e ele foi um aluno que veio do Pará para cá, por exemplo. Veio junto contigo? Não, veio na mesma caravana? Veio antes. E aí ele conseguiu desempenhar com auxílio. Ele teve auxílio do início ao final da graduação dele, porque a família dele não tinha condições. E ele conseguiu, ele correu atrás de todos aqueles auxílios que foram apresentados ao FAM. Inclusive, a gente tem tantos auxílios legais que você consegue cursar a sua graduação. É claro que você tem que ter uma contrapartida. Qual a contrapartida? Que é a obrigação do aluno é ele estudar e ter rendimento. Não adianta você pedir o auxílio, receber e não se formar logo no tempo. Exemplo, esse aluno se formou em 4 anos e meio. Sim. Né? Ele conseguiu com os auxílios. E hoje em dia é professor no Instituto Federal, no curso de Engenharia Elétrica. Né? Professor Ney. Então, mas como qualquer um, né? Tem que ter uma dedicação, não tem o que fazer, né? Entendeu? Mas esses eventos são bons também, né? Pra gente, como tu falou alguns momentos atrás, essa questão das engenharias, né? Da dificuldade relacionada a exatas, não sei mais o que, entendeu? Então, tem gente que já criou esse bloqueio, eu acho, né? Isso. Não, é matemática, é física e tal, entendeu? Todo mundo tem a sua dificuldade, né? Tem as suas dificuldades, os seus problemas e tudo mais, mas não é nada também assim que eu acredito que se você atrás, né, de tentar, né, superar isso, eu não acho que, enfim, você consegue avançar, né? Você consegue avançar. Tá certo. E assim, existem N fomentos, né, depois que você entra na universidade, mas antes de entrar também, muitos alunos não sabem os caminhos para entrar na universidade, né, os processos, etc. Eu acho que é importante aquela parte introdutória sobre a questão da apresentação em relação ao PSC, como funciona o sistema de cota, etc. São coisas importantes para o aluno entender como funciona essa dinâmica de entrada e depois a continuação dentro dos cursos superiores ofertados pela Universidade Federal do Amazonas. Inclusive, né, a gente faz, o pessoal do centro acadêmico, eles fazem junto, né, a acolhida, né? A acolhida em si mesmo, ele tem os como é que chama? Aperfeiçoamento. Né? Então, normalmente a gente sabe que tem o pessoal tem uma certa dificuldade em física, em matemática, né? Então, você se planeja já para temas, né, relacionados a isso. Né? Por exemplo, agora vai acontecer, né, para o pessoal que vai entrar no 25, né, a partir da semana que vem, nós já temos aí o aperfeiçoamento, né, de física e matemática. Certo. Serão 2 semanas. E assim, a outra coisa que eu falo é que, por exemplo, assim, quantas vezes vocês lembram de ter conversado com algum professor doutor durante o ensino médio? Exatamente. Também não. Assim, eu tive professores dentro da escola militar que eu acho que eu tive 1 ou 2 professores que tinham doutorado. Eu nem sabia o que era. Sabia o que é esse negócio de mestrado, doutorado também. Então, e outra coisa, né? Doutor normalmente é visto como cientista maluco, né? Nós somos pessoas normais. Exatamente. Ele toca rock, é o professor roqueiro lá do nosso grupo. Diz que ele canta, né? Vai ter hoje, inclusive, a banda do Bico lá no Gringos, né? Carnaval? Mas isso aí é carnaval, rock and roll. Mas isso aí é outra conversa. Então, gente, por favor, né? Tentem olhar, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com o Petit de Bro aqui, para a gente até passar para vocês algum aconselhamento em relação a isso, né? Se vocês precisarem de ajuda, até para entender um pouco mais. Assim, o Projeto Super ele foi muito legal, inclusive, porque ele auxiliou vários alunos a potencializar, né, as suas habilidades. Exatamente.
E eu espero que a gente um dia consiga rodar um outro E até outro auxiliar o projeto desse. pessoal que às vezes está, vamos dizer assim, tá atrasado, né? Sim, sim. A tentar montar um horário ou focar em disciplinas para avançar no curso. Certo. Então, A gente tem todo esse apoio, gente. E outra, Universidade Federal do Amazonas está aqui, sempre esteve perto de vocês. Precisarem, falem com a gente. A gente consegue formar vocês nas áreas de engenharia elétrica, engenharia da computação. Falo porque é o nosso métier. Eu não posso responder por todos os cursos da UFAM. E se precisarem contato, por exemplo, você não gosta de engenharia, eu quero biologia. Entre em contato com a gente, Que a a gente gente repassa. consegue repassar a vocês para o pessoal que cuida dessa área. Né? Mas vamos fazer o nosso marketing. Vamos. A gente quer vocês na engenharia. Exatamente. Dessas duas, viu? Nada contra os outros colegas. Exatamente. Nada contra os pares. Entretanto, a gente vai nos ímpares, né? Mas, se você não gosta de engenharia, mesmo assim, você, através da interdisciplinaridade, você pode acabar trabalhando conosco também. É verdade. ou você pode achar que não gosta de engenharia. É verdade. Exato. Eu vou dar um exemplo. Eu, quando eu entrei, essa história da música veio antes, por exemplo, da engenharia. Sim. Eu achava que eu ia ser músico. Depois eu acabei fazendo curso de engenharia. Eu entrei com 20 anos na universidade. Então, às vezes, a pessoa tá lá, poxa, eu tô há tantos anos sem entrar na universidade. Cara, quando o tempo for correto e você achar a sua vocação, você vai fazer. É simples assim. Beleza. Trouxe tua guitarra aí, Florindo? Não, jamais. Mais tarde eu tenho que levar ela ali, já tá toda guardadinha Tá já, com certo. equipamento. Senhores, muito obrigado aí pela participação aqui nesta etapa do episódio de hoje. Esse é o episódio quanto, Carlos? Olha, esse é o 15, mas não está contando como o episódio de relatos. É o primeiro PhD Bro na escola, né? Eu acho que eu quero fazer mais. Mais isso. Eu acho que Então- seria interessante mesmo a gente levar em todas as escolas o Exatamente. PhD Vamos Bro. fazer o PhD Bro itinerante na escola. Seria uma, On the uma road, boa. né? On the road, É uma exatamente. Gostando. Senhores, muito obrigado aí pela participação. E o Florindo vai ser o nosso co-host a partir das próximas semanas aí. Se Deus quiser, né? Beleza? Se Deus Tá Vamos quiser. lá, gente. Até Até mais. mais. Eu fui o 01. Voltamos aí com novos entrevistados ainda.